Ontem à noite são assuntos bem aleatórios, mas todos os assuntos são práticos para as nossas vidas, dignos de a gente dar uma olhada neles e os apreciar. Não quer dizer que os provérbios que eu marquei são melhores do que outros, não. Para cada situação, para cada momento, existe um provérbio que seja adequado. Eu marquei esses porque não dá para marcar tudo. Se desse para marcar tudo, né? Desse tempo. Mas vamos lá. Capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bem, aqui é o prólogo, né? É a introdução do livro de Provérbios, que é atribuído ao rei Salomão. Nem todos os provérbios são de Salomão, alguns no final são de outros autores, mas a maioria é atribuída ao rei Salomão. E para que servem os provérbios? Servem para dar instrução, para aumentar o conhecimento e a pessoa poder adquirir sabedoria. Tá? Desde a primeira aula que eu comecei a falar de provérbios aqui, eu fiz questão de diferenciar o que é conhecimento do que é sabedoria. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, pode ser muito inteligente no adquirir e acumular conhecimento, mas não necessariamente quer dizer que essa pessoa será sábia. A sabedoria, ela é quando a pessoa consegue utilizar de forma adequada o conhecimento adquirido. Nos momentos adequados, na hora adequada, no momento oportuno, aí essa pessoa, pode-se dizer que essa pessoa adquiriu a sabedoria. Então, uma pessoa pode ter formação, pode ter 10 faculdades, pode ser doutor em várias áreas, isso não quer dizer que ele seja sábio. Às vezes a pessoa pode ser um analfabeto, um iletrado, tá? Pode ser uma pessoa que não tenha conhecimento acadêmico, conhecimento, a nível secular, como nós entendemos, mas seja uma pessoa que tenha sabedoria. Por quê? Porque aprendeu a observar e aprender com as suas observações. Então, a sabedoria é colocar em prática no momento oportuno aquilo que se aprendeu, o conhecimento adquirido. Bem, um outro provérbio interessante aqui, ainda no capítulo 1, é no versículo 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Ora, Deus ensina-nos muitas vezes através da repreensão. E às vezes as pessoas não têm a maturidade e a sensibilidade suficiente para poder entender isso. Que às vezes é através da repreensão, da correção, Deus está nos fazendo mais sábios, está nos preparando para a sabedoria. E quando nós entendemos isso e aceitamos a repreensão do Senhor, nós então adquirimos a sabedoria. O Senhor, Ele vai dizer, lhes revelarei os meus pensamentos.
sabe o que acontece? Uma pessoa que não aceita a correção, uma pessoa que rejeita a correção do Senhor, ela nunca saberá os pensamentos de Deus, ou seja, os propósitos de Deus não serão revelados para essa pessoa, nunca, jamais. Deus não trata com soberbo, Deus não trata com arrogante, Deus sempre vai tratar com humildes. Aqui não é questão de posição social, se é pobre ou se é rico, é questão de humildade. Humildade é uma questão de caráter, não é questão de se tem riqueza ou se tem pobreza. Tem rico que é humilde e tem pobre que é arrogante. Eu já falei isso aqui nas outras aulas e expliquei a vocês. As pessoas que são humildes aceitam a repreensão do Senhor e o Senhor sempre revelará para eles os seus pensamentos. No capítulo 3, eu marquei aqui alguns provérbios, 3, versículo 9 e 10. Prestem bem atenção que os temas são bem aleatórios, tá? Então vai para o lado de um assunto para o outro. É só para vocês terem uma noção do quanto é poderoso o livro de Provérbios no sentido de colocarmos em prática, né, a obediência e o temor do Senhor nas nossas vidas. Honrem o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Várias coisas nós temos que considerar aqui. Eu fiz uma postagem semana passada e assim, do nada, sem ter nada a ver com o assunto, um camarada entrou e falando: porque pastor fica pedindo contribuição, porque está errado, que não sei o que, pererê, papapá. Aí eu dei só uma resposta para ele e acabou a discussão. Eu falei para ele assim: contribuições são um ato de gratidão e liberalidade. Tem mais a ver com fé do que com obrigação. E outra coisa, dá quem quer, ninguém é obrigado. Acabou. Encerrou. Curto e direto. Curto e direto. Vocês não veem aqui a gente batendo em cima disso. Eu tenho um maior cuidado para que não haja má interpretações. Às vezes a gente até sendo claro e objetivo, as pessoas já nos interpretam mal. E eu até já conversei com algumas pessoas, a minha vontade era nem falar a respeito de contribuições, era colocar um gasofilaço ali atrás, na entrada as pessoas chegam, faz a sua oração com Deus, faz a sua contribuição e não tem nem momento ofertório no culto. Um dia nós vamos chegar nesse nível. Você pode dizer amém? Porque as pessoas precisam aprender. Uma vez que a pessoa aprendeu, não precisa de ficar toda vez falando, martelando em cima, né? Infelizmente a gente faz isso por causa da necessidade da obra. Às vezes a gente deixa de falar um pouquinho, as pessoas parecem que esquecem, né? Mas olha o que a palavra de Deus disse aqui: honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, né? Podia estar escrito aqui suco de uva, né? Mas fala vinho. Isso é assunto para outro debate, tá, irmãos? Fala, mano. Já que é aleatório, eu sei que você vai mudar de assunto aí, mas tem uma coisa que esse versículo diz que o senhor acabou de ler, que na verdade eu estou percebendo também que o senhor se apegou ao que muitas pessoas também se apegam. Costumam falar de ofertas, né, e dízimos em cima disso daí. Mas aí diz bem claro: honre ao Senhor com todos os seus recursos e. Então, para mim, eu entendo que a palavra e também está somando mais um ponto. Não chega a ser uma vírgula. Então, eu consigo ver também nesse versículo que a questão dos recursos
é segundo o que você pode oferecer. O pastor Jonatas costuma brincar comigo, ele colocou um apelido carinhoso, né, me chamando de Bombril, 1001 utilidades. Então a gente sabe, cada um sabe o que ela pode fazer para cooperar na obra, para cooperar na casa. Então eu vejo isso como um recurso que a pessoa pode oferecer para que também possa cooperar com a igreja, com os irmãos. Então, assim, está certa a questão das ofertas, da dízimo, está certo as premissas, né? Mas esse E para mim é uma soma. Então, se a pessoa pode fazer algo, ela tem um dom, tem tempo para fazer algo e não faz, nós já sabemos o fim disso. Então, eu entendo que é recursos, o que a pessoa pode oferecer e as premissas. Estou somando. A verdade é que tem muitas formas da pessoa contribuir com a obra de Deus. Aqui está falando, aqui é específico, está falando de recursos financeiros, primícias das plantações, aquilo que eles tinham o costume de levar, rebanhos, as coisas que eles ofertavam. Trazendo para a nossa realidade hoje, tem algum fazendeiro aqui? Não tem. Nós somos assalariados, né? Nós trabalhamos e a nossa moeda de troca não é gado, não é ovelha, não é plantações. A nossa moeda de troca e de circulação é dinheiro. Então a gente usa trazer o dinheiro. Essa é uma outra questão que muitas pessoas não entendem. Porque antigamente tinha que trazer era as ovelhas, era as plantações. Meu irmão, se você planta, né, vai lá, faz a sua colheita e traz para a igreja. Distribui para os irmãos. Amém? Se você cria boi, né, nasceu lá 10 bezerros, tira um e traz, né? Não precisa de chegar a tanto. Nós não temos essa cultura, não temos essa tradição. Hoje nós trabalhamos, a gente ganha dinheiro. Então por isso que se traz o dinheiro, né? Se a Ampla aceitasse, por exemplo, um bezerro como um pagamento da conta de luz, maravilha, né? Mas não é esse o caso. Só um minuto, irmão, só para vocês entenderem. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo: os teus celeiros ficarão cheios, não vai faltar. Uma vez eu vi algumas pessoas debatendo a respeito do que é a riqueza. Talvez a pessoa esteja qualificada como um bilionário, não estou nem falando de milionário, como um bilionário, mas ele não é rico. Sabe por quê? Porque ele não está satisfeito com o que tem, ele está sempre trabalhando e procurando alcançar mais alguma coisa. Ele ainda não é rico. E às vezes a pessoa tem uma vida simples, uma vida humilde, e ele está satisfeito com aquilo que Deus deu para ele. Essa pessoa é a pessoa mais rica do mundo. Eu aprendi isso dentro de casa com o meu pai. Meu pai sempre dizia: o ser humano é insaciável. Se ele tiver 10 casas, ele vai querer ter 11. Se ele tiver 10 carros, ele vai querer ter o 11º. E assim vai. Quando a pessoa está satisfeita, quando o apóstolo Paulo diz assim: se vocês têm o que comer, têm o que vestir, têm aonde reclinar a cabeça, estejam satisfeitos com isso, ele está apontando para a gente o caminho da felicidade com relação a você entender o que é realmente a riqueza. Jesus foi muito enfático ao dizer: não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu. Correto? É errado a gente ter as coisas? Não, a gente trabalha, a gente conquista. A questão aqui é uma questão de prioridade. O que é a prioridade na nossa vida? Há pessoas que estão abandonando a obra de Deus para poder se dedicar só ao trabalho. Não tem essa necessidade, mas abandonam para dedicar só ao trabalho. Eu já vi várias pessoas que fizeram isso, e o fim para essa pessoa vai ser trágico, porque vai acabar com a vida, com o tempo, não vai se dedicar à família, atrás de riqueza, vai alcançar, vai adquirir bens, não vai estar satisfeito, no final vai acabar com a saúde, e quando tiver no final da vida vai se arrepender. O que vai sobrar é arrependimento, porque quando a gente morre, a gente não leva nada.
Presbítero Edson, dá o microfone para ele, por favor. Eu não sei pronunciar bem o nome dele. O homem mais rico do Brasil teve no mundo, teve no Brasil. Elon Musk, né? Elon Musk. Ele teve no Brasil agora há pouco tempo. Eu observei a fisionomia dele. Você pode observar a fisionomia dele. Não é uma fisionomia de uma pessoa feliz. A impressão de cansaço, de fadiga, isso, né? Ele estava falido em 2008. Aí do nada as empresas dele começou a mudar. Ele começou a crescer aos poucos. E ele hoje está num patamar, parece que, eu não sei, eu vi, mas esqueci. Por minuto, eu não sei quantos milhões que ele ganha, por minuto. Por segundo, eu não sei quantos mil que ele ganha. Por minuto, que ele ganha dinheiro. Então, mas tudo isso, se ele morrer agora, ele não leva um centavo. Entendeu? Então, a verdadeira riqueza são as eternas. Entendeu? Aqui a Bíblia diz, a verdadeira riqueza são os tesouros do céu. Sim. Amém. Versículo 11 do capítulo 3. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe, preste bem atenção aqui, meus irmãos, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Um pai que deseja bem ao filho, está vendo o filho ir para um caminho errado, ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir, ele vai disciplinar. Por quê? Porque ele ama e quer ver a criança no caminho correto. Se não houvesse amor, se não houvesse um sentimento bom com relação do pai com relação ao filho, ele abandonaria, deixaria o filho ir pelo próprio caminho e o filho então iria se perder. O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos isso em mente, e as provações vêm sobre as nossas vidas, muitas vezes essas provações são disciplina. Por quê? Porque o nosso caráter precisa de ser moldado. Todos nós temos aspectos em nossas vidas que precisam ser transformados, meus irmãos. Ora, ninguém é perfeito, ninguém adquiriu a perfeição. Isso só vai acontecer no advento da vinda do Senhor, quando os nossos corpos forem remidos, forem transformados semelhante ao corpo do Senhor. Do contrário, é e sempre será um processo. Estamos passando por esse processo, então, lutas, dificuldades e provações em nossas vidas, muitas vezes elas são disciplina do Senhor. Ele está nos colocando no caminho. Ele está tentando nos ensinar, ou melhor dizendo, nos ensinando. A gente é que às vezes não quer aprender, não quer dar ouvidos, mas Ele está nos ensinando. Para quê? Para que nós sejamos pessoas melhores, para que sejamos crentes melhores, para que sejamos obreiros melhores. Então, não devemos desprezar a disciplina do Senhor, nem ficar chateado. Capítulo 4, versículo 23, é bem conhecido isso aqui. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração aqui, na figura de linguagem bíblica, é o centro da vontade do ser humano. Nós devemos guardar. É por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos, o que nós vemos, aonde nós temos estado. Por quê? Porque nós somos influenciáveis. Então, dependendo do lugar que nós estejamos frequentando, o tipo de conversa que nós estamos ouvindo, o tipo de coisa que nós estamos vendo, vai nos influenciar. Já ouvi dizer que os olhos são a porta para o coração. Temos que tomar cuidado com isso. De tantas pessoas falarem as coisas, vai minando a nossa fé, vai minando a nossa saúde emocional, mental e até espiritual. Quantas pessoas têm a sua fé minada por causa de más conversações? Sabe o que é isso?
porque não guardou o coração. Guardar o coração aqui é se blindar. Guardar aqui os ouvidos, guarda os olhos, guarda a língua, guarda os pés, tomar cuidado aonde está frequentando, aonde está indo, é tomar cuidado. Então, se guardar, se proteger. Por quê? Porque as nossas decisões sempre serão decisões baseadas em influência. Quem está nos influenciando? Irmãos, não tem para onde correr. Todas as nossas decisões são baseadas em influência. É aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, é aquilo que você ouviu do seu pai, que você ouviu da sua mãe, que você ouviu dos avós, que você aprendeu na escola, seja coisas boas ou ruins, nos círculos de amizade, trabalho, sempre nossas decisões serão baseadas em influência. É por isso que o meu conselho para as pessoas, sempre quando vão fazer um gabinete ou quando me procuram para reclamar da vida, eu pergunto a eles: está aí na igreja? A que tem a ver a igreja? Tem a ver que na igreja você está sob a influência dos louvores, você está sob a influência das orações, você está sob a influência da palavra de Deus. Há um mover espiritual sobre as nossas vidas nos influenciando, e o Espírito de Deus vai nos influenciar para o mal ou para o bem? Sempre para o bem. Não, as pessoas querem dar as costas para as coisas de Deus e acham que tomam decisões boas e acertadas para as suas vidas. E isso acontece até mesmo com o crente. Pode ver que o crente, quando às vezes as coisas começam a dar errado na vida dele, a primeira coisa que ele faz, sair da igreja. Sair da igreja. Aí tem N desculpas, né? N desculpas para a pessoa, afastou, aí não aparece mais. Daqui a pouco você vai ouvir relato do que aconteceu na vida da pessoa. A vida da pessoa virou de cabeça para baixo, acabou tudo, família dissolveu, enfim, uma série de coisas. Nós temos que tomar cuidado e guardar o nosso coração. Resumindo e simplificando, tome cuidado com aquilo que te influencia. Correto? Entenderam? Capítulo 5, versículo 3. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Aqui está falando da mulher adulta. Há pessoas que o adultério já é um estilo de vida para eles, tanto homens quanto mulheres. Aqui no caso específico, ele está abordando a mulher que procura seduzir homens, principalmente homens jovens e tolos, ou tolos, tá? Por experiência de vida, a gente às vezes se depara, consegue identificar esse tipo de pessoa. Não se engane, nas igrejas, como em geral, está cheio de mulher safada, sem vergonha, pior do que prostituta. Porque a prostituta está lá no ponto dela e não vai atrás de ninguém. As pessoas vão lá para poder procurar. Mas o pior é aqueles que estão escondidos dentro da igreja, com cara de santidade, louvando, cantando, pregando, mas a sua vida por debaixo dos panos, por trás dos bastidores, é uma vida de prostituição. E ali fica seduzindo. Seduz os homens, seduz os jovens, por onde passa tem uma mancha. Homem também, tá? Não só as mulheres, um espírito de prostituição. Eu conheci um pastor
que era itinerante, pregava em vários lugares do Brasil, e em vários lugares por onde ele passava, ele pegava algum irmãzinho, até adolescente. Um dia eu ainda era muito novo, eu perguntei para ele assim: você não tem temor, não? Não tem temor que um dia Deus vai te matar, não? Eu oro, eu peço a Deus para me dar força, mas eu não aguento, elas vêm em cima, não sei o quê. Olha que situação. Aí o cara prega, revira tudo na linguagem, né, das igrejas aí, revira tudo, não sei quantos batizados com o Espírito Santo, não sei quantos curados, maravilha, o povo maravilhado, mas o cara em prostituição. Eu, particularmente, eu sou muito rígido, tenho minha base na Escritura para poder entender o tipo de espírito que está atuando na vida dessa pessoa. Não é Deus. Mas não tem não é Deus. O Espírito Santo é santo, ele não é relativo. O Espírito Santo é santo. Jesus falou assim: pode sair água boa e água ruim da mesma fonte? A árvore ruim pode dar fruto bom e fruto mau? Jesus vai dizer assim, a respeito dos enganadores, dos falsos profetas: pelos seus frutos os conhecereis. O apóstolo Paulo nos alertou para os últimos dias. Seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, e nesses períodos estaria acontecendo a operação do erro, a operação do engano, ou seja, o espírito do anticristo atuando. Se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Eu quero acreditar que eu sou escolhido de Deus, porque a mim não me engana, não. Você tem falta de fé, você é Tomé, me chama do que quiser. Não tem o que dizer. A pessoa, ou ele está no caminho de santidade, ou ele então é um mercenário. Não tem meio termo. Capítulo 5, versículo 21. O Senhor vê os caminhos do homem e exalta todos os seus passos. As maldades dos ímpios o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Vamos lá. O caminho dos homens está sendo observado por Deus. Às vezes nós temos a falsa noção de que Deus não está observando. O camarada ali faz tudo de errado e assim, ele tem uma vida ímpia, uma vida de pecado, e as coisas não estão dando errado para ele, as coisas tudo dá certo para ele. Primeiro, a Bíblia diz para a gente não ter inveja do ímpio, nem daqueles que vivem uma vida de impiedade. Não é para ter inveja. E segundo, o Senhor está observando. Mais cedo ou mais tarde, a ruína virá sobre essa pessoa. Aqui está falando sobre as consequências. A maldade do ímpio o prende e ele se torna prisioneiro nas cordas do seu próprio pecado. Isso aqui vale para todo mundo. Sabe o que é isso aqui? É aquilo que Jesus disse: tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se você planta uma bananeira, essa árvore cresce, você vai colher abacate dela? Vai colher o quê? Não tem como. Se uma pessoa está plantando pecado, está plantando impiedade, ele vai colher as consequências do seu pecado. E aqui é uma coisa extraordinária. As pessoas gostam de pecar, mas não gostam de pagar a conta. E a conta chega. A conta chega, a consequência vem,
aí a pessoa começa a chorar, começa a pedir oração. A gente, por educação, até ora, né? Como servo de Deus, nós temos que orar e interceder por todas as pessoas, mas a gente entende que isso é consequência de tudo que a pessoa fez. Eu vou ser muito sincero para os irmãos, sempre quando eu tenho oportunidade de aconselhar, eu sempre procuro mostrar para a pessoa o porquê que ele está naquela situação. Você fez isso, não é jogar na cara, é só fazer ele entender. E se ele não mudar as atitudes, não mudar a direção que ele está caminhando, não vai melhorar. Pode trazer quem for para poder orar, não vai melhorar. É questão de causa e efeito. Não adianta. Pode orar quem quiser. Se a pessoa não mudar de direção, não vai ter conserto. Aí a Bíblia está dizendo aqui, as amarras do pecado prendem a pessoa. Você já reparou que a pessoa que está vivendo uma vida de iniquidade, preste bem atenção, eu não estou falando do pecado como pedra de tropeço, ou seja, você tropeçou uma vez. Esse pecado, todos nós estamos sujeitos a uma vez ou outra a gente cometer um erro. Eu estou dizendo a pessoa que vive em iniquidade. Aí o camarada anda com um monte de mulher, um monte, na igreja, né? Tem camarada que está com o pé na igreja e o pé no mundo, pegando um monte de mulher. Todo mundo avisando para ele, cara, para, você é casado, não faz isso. E o cara está na bagunça. Aí daqui a pouco uma das amantes da rua engravida. Oh, meu Deus do céu, agora eu não sei. Minha mulher vai me botar para fora, mas agora você vai ter que ir lá contar para ela, se vira. Agora aguenta. Aí contou para a mulher, foi aquele inferno em casa, não seria diferente. Que mulher que vai aceitar alegre, vai bater palma, né? Tá. Aparentemente superaram, não superaram, suportaram. A mulher suportou a situação, né? Outro filho, daqui a pouco o cara de novo. Aí agora vem a consequência. Aí a mulher engravida. Ele não queria mais filho. Aí a esposa dele engravidou. E o filho nasce, nada a ver com ele. Tranquilo. Até que os próprios amigos dele falaram para ele, esse filho não é teu. Fizeram uma vaquinha, faz o exame de DNA. Fez o exame de DNA, não era filho dele. Os amigos, Jesus amado. Aí vai ele cobrar aquela confusão toda, aí separa. Aí arrumou outra mulher, engravidou a outra. Eu sei que no final das contas, já tem uns 7 filhos, 6 já, né? Isso que a gente sabe. Agora, tem que trabalhar feito louco. Para quê? Para pagar pensão. E eu sou uma das últimas pessoas que ele procura para poder reclamar, porque quando vem reclamar, eu já logo lembro ele o porquê que ele está naquela situação. Porque falta de aviso não foi. Então, uma vida de iniquidade vai só amarrando a pessoa. Não estou dizendo que Deus não é poderoso para mudar. Isso aí nunca mais vai ser desfeito, porque não tem como deixar de desfazer os filhos que foram feitos, o casamento que acabou, a mulher que botou o cara para fora. Isso aí não vai ser desfeito, mas ele, pessoalmente com Deus, tem como mudar isso aí. É só ele aceitar a disciplina do Senhor, reconhecer o erro dele e mudar de atitude, porque senão daqui a pouco, fala. A iniquidade também significa toda sorte de males, né? Não, a iniquidade é o pecado continuado. Sim, toda sorte de males, digamos assim, de uma certa forma. Pecado continuado. Isso. É aquele pecado que a pessoa não se arrepende. É, porque tu está destacando mais a questão da traição. Mas enfim, eu acredito que se envolve tudo. Que tem pessoas que fazem questão de fazer mal para outros. É todo tipo de pecado. Eu só estou dando um exemplo aqui. É todo tipo de pecado. A pessoa que é arrogante e não muda. Ora, uma pessoa que vive uma vida na arrogância, ele vai trazer amarras para a sua vida também.
que vai acontecer? Pessoas vão se afastar, vai haver consequências por causa da sua arrogância. Por quê? Porque a arrogância precede a ruína. É todo tipo de pecado. Vamos lá, a pessoa é um bebedor inveterado, bebedor de bebida alcoólica, inveterado. Embora a Bíblia não diga que seja pecado beber, a Bíblia condena a embriaguez e a Bíblia condena o escândalo. Só para deixar bem claro isso. O camarada bebe todo dia, é um bebedor. Aí as pessoas falam para ele: cara, não faz isso, você está atacando a tua saúde. Quando se torna um vício, já se torna um pecado. Tudo aquilo que nos domina é pecado, está escrito. E o camarada continua. Quantos casamentos acabam por causa disso? Quantos filhos abandonam e até deixam de falar com os pais? Eu estou falando só de bebida, mas isso também pode ser droga, pode ser qualquer outra coisa. Quantas pessoas perdem o emprego por causa de bebida? Quantos eu conheci que foram morar na rua, tendo casa, família constituída, acabaram em situação de mendicância por causa da bebida? E quantos não morrem por causa de uma cirrose hepática e outras complicações? Então, a pessoa fica presa nos laços do próprio pecado. Se não romper isso, como é que rompe isso? Aceitando o conselho da sabedoria, abandonando. Depois nós vamos ver para frente que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas as pessoas que não se arrependem dos pecados que cometem, essas pessoas sempre estarão presas e amarradas pelos seus próprios pecados, pelas consequências. O pecado não amarra ninguém, é as consequências que amarra a pessoa, prende a pessoa. Capítulo 6. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Antigamente, uma pessoa ficar por fiador era bem mais sério do que hoje. Por quê? Porque antigamente uma pessoa poderia ser feito escravo para poder quitar uma dívida. Era a lei. Então, é por isso que ele está dizendo aqui: se você ficou por fiador, você está amarrado, você está preso. Você está prisioneiro da sua palavra. Ou seja, você honrou a sua palavra, ficou por fiador de alguém. Se aquela pessoa não honrar, você vai ter que pagar a dívida. E muitas vezes a pessoa perdia até a roupa do corpo, a capa, que naquela época era muito importante, era a peça do vestuário mais importante que existia, era a capa. E às vezes a pessoa perdia até isso. Era com a capa que muitas vezes a pessoa, quando pobre, só tinha aquilo de bem precioso. Era aquilo que ele usava para se cobrir, principalmente e se aquecer nas noites frias. E às vezes a pessoa perdia até isso. Quantos se tornavam escravos por causa de dívida? E se você é o fiador, quem vai ser escravo? Você. Se você ficou como fiador. Trazendo para os nossos dias hoje, não temos essa implicação, mas nós temos outros problemas. Você vai ter o seu nome sujo, você vai ser negativado, a amizade sua com aquela pessoa vai acabar, vai ser muito estremecida, você não vai poder comprar mais nada. As empresas não podem fazer isso declaradamente, mas deixam de contratar por causa do SPC e do Serasa. Elas não podem declarar isso, mas muitas empresas fazem. A pessoa está com o nome sujo, não contrata. Então as consequências vêm. Aí a pessoa vai lá e tira um carro para alguém. Se a pessoa não pagar, é o teu nome que vai ser negativado. Você pode ser processado. Enfim,
pode trazer consequências graves. Aí a pessoa vai lá e tira um empréstimo. Isso acontece muito com quem é aposentado, né, ou é pensionista. Tira um empréstimo assim para mim, tal, eu pago. Aí a pessoa paga uma, duas, na terceira prestação ela atrasa um pouquinho, na quarta já atrasa mais e na quinta já não paga. Aí a pessoa fica endividada por causa do outro. Então, não devemos ficar como fiador, e se ficar, saiba das consequências que poderão vir e depois não reclama se tiver que arcar com as consequências. Toda vez acontece isso? Não é sempre que acontece isso, mas quem está disposto a pagar para ver? Eu não estou. Vamos lá, 6:6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas previsões no verão e na época da colheita junta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Conselho bíblico vai ter com a formiga, ou seja, vai observar a formiga. Como que a formiga trabalha? Trabalha muito. Se você algum dia tiver essa sensibilidade de parar para poder ver como que as formigas trabalham, é extraordinário. Trabalha muito. Ela trabalha no verão, na época boa, que dá para trabalhar, porque quando vem o frio, aqui no país tropical, a gente não consegue ver tanto isso, mas aonde realmente tem frio, onde cai neve, gelo, as formigas não podem trabalhar. Elas não saem, se saem, morrem. Então elas trabalham acumulando, juntando alimentos. Aí quando vem o inverno rígido, ela está ali quietinha no canto dela, tem o que comer, fez a sua provisão. É um exemplo para nós. É um exemplo. Muitas pessoas precisam aprender com a formiga. Eu conheci pessoas, crentes, que ficavam de um canto para o outro, almoça na casa de um, toma café na casa do outro, janta na casa do outro, aí dorme na casa do outro. Aí quando aparece um serviço, vamos pegar um serviço de ajudante de pedreiro, está passando mal. Incrível, né? Pô, tem um servicinho aqui e tal, não é muito não. Quer pegar? Está passando mal. Uma vez o irmão estava numa situação assim, eu fui dar um serviço para o cara, na casa que eu estava construindo, né? Tinha que desmontar uma parede, eu não queria quebrar. Eu queria que se pudesse salvar os tijolos, eu ia pagar para isso, para remover uma parede. Estava fácil, você dava umas pancadas assim, o tijolo ia sair, você vinha com a massa aqui, tirava só de baixo e tentar salvar o máximo que desse, né? E ia pagar para ele. Rapaz, foi uma reclamação, doeu junta, doeu coluna, doeu pescoço, atacou rinite, atacou não sei o que. Você, cara, vai embora. Entendeu? Não que você vai acabar morrendo aqui por causa desse serviço. É muito para você. E isso debaixo de uma laje, não tinha sol nem nada em cima não. Debaixo de uma laje, eu dando almoço e tudo. Vai embora. Olha, isso é muito para você. Entendeu? Aí fui lá, chamei um cara que nem era crente, quer pegar? Opa, é agora! O cara foi lá, em 2 horas o cara fez tudo. Botou tudo empilhadinho, direitinho, estamos aqui com já. Foi lá beber a cachaça dele, fazer sei lá o quê. Aí, o que ele faz com o dinheiro é problema dele, né? Mas trabalhador. Aí você quer ajudar. Às vezes você quer ajudar até um irmão, mas aí o camarada está precisando de ler Provérbios para ir ter com a formiga.
muito difícil, tá, irmãos? Eu não estou falando que a pessoa que está desempregada, não é isso. Estou falando da pessoa que não quer trabalhar de jeito nenhum. A pessoa que está desempregada, mas aparece um bico, a pessoa pega. Poxa, esse tempo atrás aí o presbítero Hélio estava fazendo um bico de segurança na noite, né, irmão? Baile funk, né? Que luta, né? Mas e aí? Decide trabalhar. É o ideal? Não é o ideal, mas e aí? Você vê quando o cara tem disposição ou não, é isso aí. Ele falou comigo, eu vou pegar, não tem outra coisa, vai. Ele, o nosso presbítero aqui, passou luta lá, tá? Mas foi. Precisa, irmão. É um trabalho digno. Está trabalhando e vai receber. Não está indo para boca de fumo nem nada. É um lugar legalizado. Direitinho foi trabalhar de segurança. Não é um serviço ilegal. Você não pode trabalhar ilegalmente, né? Você sabe que uma coisa é produto de roubo. Você vai trabalhar num lugar vendendo alguma coisa? Você não vai. Você sai fora, corre. Mas o serviço é legal. Por mais que a gente não goste. Eu trabalhei 8 meses. De 8 da noite a 8 da manhã. Só folgando às quarta-feiras. Só pare para poder pensar. Trabalhei 8 meses. De 8 da noite a 8 da manhã. Só folgando às quarta-feiras. Pensou? Quantas horas dá de 8 da noite a 8 da manhã? 12. Quantas horas extras eu ganhava? Nenhuma. Era isso, então vai embora. Precisava de trabalhar. Sempre que eu podia, que eu saía no meio da madrugada, eu ia para um cantinho e fazia uma oração, olhava para o céu e pedia para Deus, Senhor, me ajuda. Eu precisava. Chegou num ponto que eu não conseguia mais conviver com a luz do sol. Saía, tinha que sair de óculos escuros. Deu olho assim. Por quê? Passava o dia dormindo, trabalhava à noite. Passava o dia dormindo, trabalhava à noite. 8 meses me afetou muito. Mas enfim, Deus me ajudou. Consegui arrumar um emprego depois numa companhia que foi uma bênção na minha vida. Uma bênção, mas eu passei por isso. Quantos desistiram? Vários. Não é para qualquer um, não. Aguentar uma parada dessa não é para qualquer um, ainda mais ouvindo conversa fiada, trabalhando no meio de ímpio, vira e mexe, um puxava a faca para o outro lá, queria matar, uma brigaiada, uma confusão, um espírito de prostituição no meio, porque trabalhava homem e mulher junto, era uma rede de fast food, era complicado, funcionava 24 horas, mas eu passei por tudo isso. Eu posso dizer para vocês, vai ter com a formiga, vai olhar a formiga, tá? Às vezes Deus nos prova. Talvez se eu não tivesse passado por essa experiência, Deus não tinha me honrado na companhia depois, porque Deus me honrou. Trabalhei 4 anos na companhia. Esses 4 anos foram 4 anos que Deus me abençoou muito.
A diferença é que a Bíblia muitas vezes vai dizer que o filho das trevas é mais prudente do que o filho da luz. Enquanto muitos crentes estão procurando campanha de oração, estão orando nos montes, não sou contra oração não, só estou fazendo uma comparação. Enquanto muitos estão em vigília, em campanha de oração, o filho das trevas está estudando, está fazendo faculdade. Então é isso que muitos cristãos ainda não entenderam. Uma boa parte já está abrindo a mente com relação a isso. A gente tem que fazer a nossa parte. O que é para Deus é para Deus. O que é para o homem é para o homem. Vamos lá. Uma empresa de construção precisa de um engenheiro civil. Aí vai lá. O Zé, que é pedreiro, nada contra os pedreiros, mas ele é só um pedreiro. É crente. Pastor, pedreiro. E tem um outro camarada lá que é ímpio, mas é formado em engenharia civil. O que a empresa vai contratar? Primeiro que o pedreiro nem pode ser engenheiro, porque ele tem que ter certificado, tem que ter um monte de coisa. Então vai contratar o que estudou. Isso é fato. Não tem como, ele não pode assinar como um engenheiro, nem que a empresa quiser contratar ele, legalmente ela não pode. Então qual é o milagre que vai acontecer? Deus vai abrir o céu e vai dizer assim: vira engenheiro, toma aqui o diploma desceu, não vai lá, anjo, leva lá para ele. Não, tem que estudar. Então assim, são algumas coisas que na igreja as pessoas não dão conta de entender. Precisam entender. Precisa se qualificar para o mercado de trabalho. Eu conheci uma pessoa que vivia de sonho, um pregador itinerante, e o sonho dele era ganhar isso, ganhar aquilo, e vivia falando: estou orando a Deus, para Deus tocar num empresário aí para eu ganhar uma Cherokee. Eu falei: irmão, você não pede um golzinho quadrado, era um carro do ano da época, já não está bom? Tem que ser uma Cherokee, tem que ser uma Pajero. Eu falei: irmão, depois como é que tu vai pagar o IPVA disso aí? Não, porque Deus deu para o pastor fulano de tal. Aí já uso o exemplo do pastor fulano de tal. Você depois esquece os outros. De tanto eu conversar com ele, de tanto eu falar com ele, ele parou. Falei para ele: meu irmão, posso te falar uma coisa para você? Vai trabalhar. Não, mas eu tenho chamado de Deus na minha vida. O senhor também tem. Vai trabalhar. Dá um jeito de trabalhar por conta própria, pega alguma coisa para poder vender, já que você precisa de ter o tempo para poder atender as suas agendas, pega alguma coisa para poder vender. Aí ele começou. Eu até ajudei ele uma época. Dei um dinheiro a ele para ele poder comprar alguma coisa, começar a vender. Começou umas 2, 3 vezes, deu errado, até que agora acertou. Então agora ele prega nos finais de semana, quando dá para poder pregar, durante a semana trabalha. E agora ele prega até melhor. Por quê? Porque não fica com medo de perder a agenda. Porque ele tem o dinheiro dele, ele tem a renda dele, então ele vai, prega mesmo, e se pastor gostou, não gostou, ele não está nem aí, porque não depende mais de oferta de igreja, de agenda de pastor, de nada. Está tranquilo. E está vivendo. Então a gente tem que entender essas coisas, irmãos. Nós precisamos entender essas coisas, sair das fábulas e entender que a gente tem que arregaçar a manga. Arregaçar a manga. Nem tudo você precisa de ter estudo, você precisa de ter sabedoria, inteligência. Tinha um camarada que eu conheci ele lá em Barra Mansa, e ele começou a sapataria dele com chinelo. O chinelo dele rebentou, aí a mãe dele deu dinheiro, vai lá e compra um chinelo. Naquela época, esse chinelo que é famoso hoje aí, né, que é aquela correzinha e tal, que hoje é muito famoso, naquela época não era famoso, não, só servia pra gente apanhar. Vocês lembram, né? Aquele que a mãe da gente tacava igual um bumerangue, ele fazia a curva lá embaixo e no final das contas ia lá e bem no meio das costas, né? Cara, naquela época era baratinho, ele foi lá e comprou. Ele vindo para casa com o chinelo na mão, né? O outro arrebentado, todo ruim, com o chinelo na mão, alguém parou ele no caminho e falou assim: você não quer
estou precisando de comprar um chinelo. Poxa, eu não estou com tempo para ir lá, me vende esse daí. Aí ele pegou e colocou o dobro do preço. Tipo assim, se comprou por R$5, exemplo. Aí ele pediu 10. Aí a pessoa deu na hora, porque estava com pressa, precisava. Presta atenção. Ele pegou os R$10, voltou lá e comprou 2. Aí ele voltou e ofereceu. Você quer comprar um chinelo? Vendeu o chinelo. Voltou e comprou mais. Até que ele abriu a sapataria dele, uma das mais famosas da cidade na época. Não sei se ainda existe. Entendeu? Que já deve ter aposentado e tudo. Mas era isso. Começou assim. Garoto, entendeu? Com um chinelo. Ele foi crescendo, depois foi vendendo de porta em porta, vendendo nas casas, vendendo tal, saía de carro, anunciando, sapato, chinelo, vendendo até que ele conseguiu abrir uma sapataria dele. Não precisa de ser formado em faculdade. Eu estou dizendo que é importante, mas às vezes a sabedoria da pessoa, a pessoa vai embora, tem um dom para aquilo ali, e às vezes já estão perdendo tempo, esperando, né? Eu preciso de um emprego fechado, mas às vezes você começa a fazer um bolo em casa, alguma coisa para poder vender, quando você está vivendo bem com aquilo que você está fazendo. Diga. Para alguns pode parecer ironia, mas, pastor, ele é, na verdade, instituído por Deus para dirigir o povo, né, as ovelhas, a um caminho certo. Eu não tenho nada questão de campanha, nada contra a questão de campanha, desde que ela seja saudável, até nível espiritual, mas, assim, que nem o irmão Esse falou, vou orar a Deus para Deus fazer que esse povo seja próspero, né? Então, amém. Pelo menos eu sei na Bíblia que, assim, o Senhor já tem me abençoado com todas as sortes de bênçãos. Complementando, eu estou fazendo isso aqui. Não, amém, pastor, deixa eu terminar. Eu estou orando, vai terminar. Isso. O Senhor fala, eu estou orando para que todos aqui tenham um trabalho. Abre porta, está gravado aí. Isso. Mas, enfim, ele está falando de campanha. Eu já vi muitas campanhas. Eu tenho uma experiência nisso, mas eu não quero contar minha experiência. Por isso que eu falei, pode ser ironia. Uma campanha de prosperidade, né, de bênçãos, né? Que nem o senhor falou, tem muitos cristãos aqui que precisam tirar currículo, fazer suas faculdades, ter lá seus ensinos. Poxa, procura uma ONG, procura alguns profissionais nessa área, leva para a igreja, mostra aí, fulano de tal, fulano precisa fazer um curso, algo parecido. Tem pessoas que ajudam, né? Mas aí o líder da igreja tem que falar para o povo também, tem alguns profissionais aqui que vai ajudar vocês em alguma área que vocês são bem especificados, para vocês se profissionalizar. Eu vou postar na linha de transmissão da igreja um site ligado ao MEC, onde tem milhares de cursos gratuitos. Tudo EAD, tudo à distância, muito curso. Eu vou postar na linha de transmissão da igreja, em casa mesmo, no computador, no celular. A pessoa estuda, conclui, né, o certificado é digital, a pessoa imprime. Eu vou fazer isso, é uma boa ideia. Vamos lá, vamos continuar. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Normalmente falando sobre o adultério. Ninguém que a toque ficará sem castigo. No versículo 34 vai dizer assim: pois o ciúme despertará a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Então, isso é chamado casos, como é que fala? Fugiu da minha mente quando acontece um crime passional, né? Passional. Eu lembro que às vezes quando a gente comentava alguma coisa assim, os colegas até brincavam: não, o que aconteceu? Foi crime passional. Aí o outro falou assim: o que é isso? O outro falou: é chifre. No popular, né? No popular, mas é a traição. Crimes passionais. A ira. Vai haver consequências. Nem sempre descamba para a violência, mas em muitos casos acaba em violência, acaba em morte,
tragédia, tá? E vice-versa. Tem mulher que vai lá e mata o cara também, espera o cara dormir, entendeu? Joga água fervendo no ouvido do camarada, bota veneno na comida. Tem mulher que vai lá e corta a parte íntima do camarada fora. Você já deve ter ouvido diversas, então consequência tem, tá? Não é todo mundo que deixa barato, né, e entrega para Deus, não. Tem gente que entrega para Deus e deixa, né, a justiça divina agir. Mas aqui a Bíblia está dizendo: quem vai livrar da fúria do marido quando ele se levantar? E vice-versa. Quem vai livrar? Né? Então, capítulo 8, versículo 17. Dizer que nós estamos pulando de um tema para o outro, tá? Eu poderia ter feito separado por temas e feito a leitura com vocês, mas eu queria acompanhar capítulo a capítulo, tá? Capítulo 8, versículo 17. A sabedoria clamando, chamando as pessoas para poder conhecê-la. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Alguns textos falam de madrugada. Aqui na minha versão está dizendo: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Quem procura a sabedoria vai encontrar. Vai encontrar. Por quê? Eu amo quem me ama. Relacionamento, reciprocidade. Se eu amar a sabedoria, serei amado dela. Se eu procurar ela, ela se fará ser encontrada. Não vai fugir de nós. E aqui vocês veem que há um antropomorfismo nesse texto, porque é como se a sabedoria falasse conosco. Nós temos a impressão de que é o próprio Deus falando com a gente. Não estou falando da inspiração, eu estou dizendo a crítica do texto, tá, irmãos? O próprio Deus falando com a gente. Eu amo quem me ama, quem me procura vai encontrar. A sabedoria é o temor do Senhor. Se nós amarmos, o tolo não ama a sabedoria, ele não quer saber de sabedoria. Eu cansei de ver pessoas poxa, a pessoa errada, no caminho errado, eu querer aconselhar a pessoa e a pessoa fazer assim com os ombros. Não estou nem aí. Pegar a Bíblia, fulano, senta aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Que o quê? Quero saber disso não. Está certo você não querer me ouvir, mano? Vai desprezar a palavra de Deus? Que o quê? Que nada. Aqui, ó. E você aconselhando, não faça isso, não faça isso. Ouça a palavra de Deus. Olha, você está errado. Ouça, não quero ouvir. Como é que está a vida da pessoa hoje? Hoje, depois de 20 anos. Só não está em completa desgraça porque tem muita gente orando, pedindo misericórdia a Deus, que não era nem para estar vivo. Muita gente orando. Diga, irmão Alberto. A gente ora, irmão. Tem que orar. Já imaginou, irmã André, se a gente parar de orar, o que acontece? Vamos lá, tem pessoas próximos de nós, às vezes da família, parente, amigos próximos. Você está vendo a pessoa com a vida arrebentada. Se a gente não clamar por essas pessoas, para onde eles vão parar? Se debaixo de oração, de lágrimas e súplicas que a gente faz, a pessoa já está com a vida do jeito que está, e a minha oração continua. Eu não tenho mais contato com a pessoa, mas eu continuo orando para que o Espírito de Deus faça uma obra e essa pessoa caia na real um dia e se converta. Estou falando de crente e se converta. Estou falando de crente, mas que precisa se converter. Diga.
Samuel intercedendo por Saul. Deus falou para ele: para, não toca mais nesse assunto. Mas tem que continuar orando, né? Continuar orando. Eu já vou encerrar. Não deu para encerrar tudo. É por isso que eu falei, está antropomorfizado, né? Você vê, você se confunde ali, a sabedoria clamando a gente, você percebe que é o próprio Deus clamando a nós. Eu vou encerrar aqui e na próxima aula, eu vou tentar terminar os textos que eu marquei, e a partir das próximas EBDs, eu vou abrir para que vocês ministrem, tá? Os obreiros aí estejam ministrando, tá bom? Então vocês me dão mais uma EBD, e depois eu vou abrir para vocês ministrarem novamente, amém? Vamos lá, para poder encerrar. Capítulo 9, versículo 8. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Olha que coisa pesada, irmãos. A pessoa que não tem temor a Deus, um escarnecedor, um zombador, se você repreende ele fica com ódio de você. Ainda mais se repreender em público, você der uma dura na pessoa, a pessoa fica com raiva. Agora, se você repreende uma pessoa sábia, que porventura pode ter cometido algum erro, alguma coisa, e você repreende, ele se torna mais sábio. Sabe por quê? Porque ele aceita a repreensão. Ele entende a repreensão e ele vai então se tornar mais sábio ainda. O zombador, o escarnecedor, ele vai te xingar. Ele vai ter raiva de você, vai apanhar ranço de você, mas o sábio não. O sábio, ele vai ser grato a você porque você falou a verdade para ele e você o corrigiu. Há casos e casos. Há casos e casos. Tem crente que é mais tolo do que muito ímpio. Tem crente que você fala, mas ele tem a cabeça tão dura que ele parece até um bode da montanha, das montanhas. Sabe aquele bode que fica batendo a cabeça um com o outro ali? Cabeça dura. Não aprende. Tem crente que é assim. Isso não tem a ver com a salvação. O que tem a ver é que a pessoa, ao rejeitar a instrução, ele vai ter uma vida desgraçada, vai viver uma vida cometendo erros, né? Tendo que apagar incêndio, tendo que remendar as coisas, entendeu? Não tem a ver com a salvação, tem a ver que ele vai ter uma vida difícil. Por quê? Nós vamos ver nas outras aulas que vai falar do caminho. O sábio, quando vê um perigo, ele se abriga. O tolo, ele não percebe o perigo, ele continua indo. Aí ele vai e se arrebenta. Então essa é a diferença do sábio para o tolo. Ele pode ser crente ou não. O crente, quando ele é sábio, ele ouve, ele aprende a ouvir. Aprende a escutar. Quantas vezes eu me assentei para poder ouvir conselho? E às vezes eu ouço. Às vezes eu ouço o conselho da minha esposa. Eu sou o homem, eu sou o marido, eu sou o pastor. E às vezes ela está certa e eu errado. Às vezes. Respira fundo não. Às vezes.
Então, irmãos, é questão de humildade. Eu já acatei conselho de vários irmãos aqui da igreja que vieram falar comigo. Assim, assado. E depois eu vou refletir, eu vou pensar, poxa vida, a pessoa está certa. Isso não é sinal de inferioridade, não. Pelo contrário, é sinal de maturidade e de sabedoria. Quem não escuta conselho é tolo. Vou repetir para vocês. Depois nós vamos ver versículos aqui em Provérbios que eu marquei. Quem não escuta conselho é o quê? Quem não escuta conselho é tolo. É tolo. Para poder encerrar, o Mauro já pode vir para cá para poder encerrar com louvor antes da gente orar. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria? Tema a Deus. Eu falei na outra aula, eu dei bastante ênfase. Foi domingo retrasado sobre o temor do Senhor. O temor de Deus não é estar aqui na igreja, não é estar sob os olhos de um pastor, ou de pai, mãe, ou de algum irmão para poder se aparecer, não. Ter temor do Senhor é quando a gente está num lugar onde ninguém conhece a gente. É a forma que você se comporta ali. Por quê? Porque ali você só tem Deus. Só você e Deus. Aí nós vamos saber se a pessoa tem temor ou não. Porque muitas vezes a pessoa não faz as coisas de errado porque está preocupado, com fulano A ou fulano B, que pode, vai me entregar para o meu pai, vai falar para minha mãe, vai contar para minha mulher, vai contar para o marido. Aí não faz coisa errada, porque ele está se controlando pelo que as pessoas vão falar. Tem temor de Deus aí? Não. O temor de Deus é aquilo que você é quando não tem ninguém te vendo. Quando não tem ninguém te vendo. Quantas pessoas, a gente já ouviu vários casos, o agente secreto de Cristo. Aqui na igreja é um leão, é um herói da fé. E na escola é um Satanás. Na escola é o Satanás, porque lá não tem o pastor, lá não tem o pai, não tem a mãe, ninguém conhece ele, Aí lá ele faz de tudo, ele bebe, ele fuma, ele azara, é crente, mas ninguém sabe, é o agente secreto de Cristo. Aí depois vem para a igreja, está cantando, está tocando, não tem temor. Gente, tem gente que não tem temor a Deus nem na igreja, Eu conheci um caso, da igreja que eu frequentava antigamente, onde 2 jovens tiveram relações sexuais na dependência da igreja, no horário de culto. A igreja era no alto, tinha algumas salas embaixo, e o culto rolando em cima, e eles botando para quebrar lá embaixo. Botando para quebrar. Não há temor de Deus. É a pessoa, ministro de louvor. Para começar, não existe isso. Para começar. Mas aí tem as igrejas que tem o tal do ministro de louvor. Aí o cara ministra, canta e bota a igreja de pé, e quer que todo mundo bate palma, quer que todo mundo faz isso, e dança para cá, e liga as luzes, os holofotes, bota a fumaça para tocar, e tal, parará. Beleza. Terminou a parte, das músicas, e agora vem a pregação, É o tempo da pregação. Meia hora. 20 minutos de pregação. Isso aqui porque nós damos prioridade para a palavra. 25 minutos para o pregador. Aqui é 1 hora, E eu ainda acho pouco ainda, gente que reclama. Quarta-feira eu preguei 35 minutos.
né? Quarta-feira normalmente não dá para dar muito tempo, mas os domingos está sendo 1 hora. 1 hora de pregação. Aí o camarada ministro de louvor começa a pregação, o cara saía dessa igreja, né? A igreja não tem culpa, tá, irmãos? Isso não tem a ver com a igreja, é o cara que é pilantra, tá? Aí descia, ia lá pro bar da esquina, um bar onde tinha muita gente, não é falando de botequim não, estou falando de bar, onde os jovens se encontram, aquela coisa toda, ia para lá beber cerveja. Ó, o culto rolando, ia para lá beber cerveja. Aí tomava a cervejinha dele lá e subia, entendeu? O pregador acabou de pregar, vamos encerrar com louvor, e o cara está lá. Mas isso não é nada demais. Tem pastor por aí que cheira cocaína e sobe no púlpito para poder pregar. Os pregadores itinerantes por aí, eu não encho meu olho em nada. Por quê? Eu não estou julgando todos não, mas eu não conheço a vida do camarada. A gente, para conhecer, tem que sentar junto. Oi? A questão dos filhos de Eli, é isso aí. Os camaradas ministram, mas fazendo coisas erradas. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor é aquilo que você é quando você está sozinho. É aquilo que você pensa quando você está sozinho. Esse é o temor do Senhor. É quando vem uma mulher bonita, um cara bonito chegando junto e não tem ninguém que você conhece perto de você. Ali você vai saber se você tem temor de Deus ou não. E a gente tem que viver em vigilância. Eu recebo mensagem direto no meu WhatsApp. Direto. Mensagem de trabalho, tudo. Mas eu vigio. Eu já falei com vocês aqui. Alguma mulher me chama. Oiê! Eu já bloqueio. Eu nem respondo. Isso não é jeito de mulher nenhuma falar com ninguém. Eu faço isso? Então, vocês veem que alguns de vocês aqui sempre conversam comigo. Eu falo o quê? Paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o meu procedimento com todo mundo. Se eu estou falando com mulher, é senhora. Mas ela tem 19 anos, tem 20 anos. Senhora. Senhora, não, você pode me chamar de fulana. Senhora. Para não dar liberdade. Entendeu? Então, assim, às vezes é pessoas de fábrica, representantes de fábrica, né? Que a gente trabalha e tudo. Aí chama, eu passo o telefone da minha esposa. Cliente, alguma coisa eu respondo. Quando é alguma coisa mais pessoal, eu passo para minha esposa conversar. Ela sabe disso, não é? Essa semana mesmo, né? Estava respondendo uma cliente, passei o telefone para ela. Então, terminei de responder. Porque é os nossos 2 telefones que recebem. Então, a gente tem que saber vigiar. Tem que vigiar. Temor a Deus. Se der brecha, uma brechinha, uma unha, uma cutícula. Se der brecha, já era. Deixa eu só concluir o meu raciocínio aqui. Nós jogamos dama. O inimigo das nossas almas joga xadrez. A dama você está pensando na próxima jogada. O xadrez, o cara está pensando 10 jogadas à frente. Então, o inimigo ele é estratégico, sabe dos nossos pontos fracos, ele vai fazer de tudo para nos envolver em situações onde ficaremos expostos emocionalmente. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que vigiar. Vou encerrar agora. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida prolongará. Próxima aula eu estarei partindo do capítulo 10 e espero conseguir terminar.